Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly. Aqui nós temos conteúdo diário sobre o Flamengo. Então, se você é torcedor do Mengão e quer ficar por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do time mais amado do Brasil, peço a vocês que nos ajudem deixando seu like, se inscrevendo no nosso canal e também ativando o sininho das notificações. Galera, estamos trazendo para vocês esse corte aqui do canal da ESPN Brasil, do Grupo Disney. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da ESPN. Agora vamos para as últimas notícias do Flamengo. Quando você já acompanha imagens ao vivo lá de Guayaquil, a cobiçada Taça Libertadores da América aqui no nosso estúdio, e eu dizia que além do Everton Ribeiro, mais 4 jogadores disputam ou são candidatos a esse prêmio de Best of the Tournament, o melhor jogador da Libertadores. Everton Ribeiro, Arrascaeta e Pedro pelo Flamengo, Davi Terans e também o Vitor Roque pelo Atlético Paranaense. Que golaço fez o Terans. Aliás, o Terans, o Vitor Roque foram fundamentais, o Pablo também foi, né? Naquela eliminação do Palmeiras na classificação do Furacão para a grande decisão. Já mostramos as imagens ao vivo do palco da decisão, vamos para lá então. Lili Nascimento e também Pedro Ivo Almeida, chegando para trazer já um pouco do clima. Eu já queria saber se os torcedores já começam a chegar, já encontraram alguns, ou ainda está tranquilo. E eu sei que vocês vão falar também um pouco do histórico de Flamengo e Atlético Paranaense nessa cidade. Não é isso, amigos? Bom dia para vocês. Bom dia, Abel. Bom dia para você, a todos do estúdio, ao fã de esporte. Bom, Pedro, dá o seu bom dia também para a gente começar aqui a história. Bom dia, Abel, Breler, Rafa, Nath, o fã de esporte que está com a gente. E se ontem a gente estava meio na dúvida, né, que a gente encontrou um aqui e outro acolá, quando a gente saiu para jantar, para comer alguma coisa, tomar um negócio ontem, a cidade já começa a ficar tomada, né, Lili? Demais, demais. Muitos flamenguistas chegando, né, tem atleticanos também, a gente viu muito flamenguista ontem à noite. Ampla maioria, até refletindo o que tem sido a venda de ingressos, né? Que são um pouco mais de 11 mil ingressos vendidos ao setor destinado atrás de um dos gols à direita do banco de reserva da torcida do Flamengo. Pouco mais de 1.000, ou seja, uma proporção bem grande de torcedores do Flamengo, e deu para começar a sentir isso nas ruas, nos bares, nas vias, muita gente de camisa do Flamengo. E também deu para reparar muita gente daqui, do Equador, usando camisa, usando algum acessório do Flamengo. Então começa a entrar naquele clima, segunda já virou terça, ontem faltavam 5, hoje já faltam 4, a coisa começa a andar, né, Lili? Exatamente, está chegando o grande dia e assim, ó, a gente olha para cá e pensa que daqui a pouquinho esse estádio estará tomado de torcedores. Essa área que a gente está agora, né, Pedro? Exatamente. Será tomada por torcedores, admiradores, chegando horas antes da partida da grande decisão. Então a expectativa é muito grande, mas faltam ainda alguns dias e aí esses torcedores estão do lado de fora. Muitos passam para tirar uma fotinha, né? Porque ainda não dá para entrar. Com cuidado aqui perto, né? Com cuidado. Não pode cuidado, ficar tão à vontade. A região assim. Não está permitindo que se fique tão à vontade. Há sim uma instabilidade, questão de segurança. O torcedor do Flamengo ele quase sempre está mandando uma mensagem: como é que está Guayaquil, como é que é perigoso de fato. Não é que você não possa andar na rua, mas a região do estádio de fato, ela acaba ficando num bairro um pouco mais pobre, um bairro onde a violência se faz um pouco mais presente, onde quase sempre na periferia o poder público nem sempre chega. Então é bom tomar cuidado na região do estádio, não dar mole por aqui, mas até que lá pelo centro, pelas vias, pelos bares, digamos, mais boêmios, região mais boêmia, a coisa está bem cercada. Tranquilo. E aqui também, assim, é bom tomar cuidado nesses primeiros dias, mas a partir de quinta-feira esses 10 mil policiais a mais começam a agir aqui na região, então estará mais tranquilo para o turista, para o torcedor, tirar aquela fotinha, registrar o momento antes da grande decisão. Você tirou muita foto, Lili? Você sabe que eu sou a rainha da selfie, né? O pessoal está dizendo que seu Instagram está movimentado. Pois é, né? Eu gosto de tirar umas fotos, né? Abel, é bom tirar foto, Abel. Você gosta de tirar foto? Com certeza. E não tenho dúvidas de que vocês aí, com esse visual maravilhoso do estádio do Barcelona, estádio monumental de Guayaquil, já tiraram e ainda vão tirar muitas fotos, ainda mais com a chegada dos torcedores de Atlético Paranaense e Flamengo. Gostei da informação logo no início do Ivo, né? Falando. Qual delas? Que fosse tomar uma, né? Umas coisinhas. Eles foram jantar e tomar um negocinho, né? Tomar um negocinho. Moderadamente. Confesso que essa foi a informação que mais me prendeu. Sério? Foi. Tá vendo, Pedro Ivo, que a gente sempre discute, né? Nem sempre o lead é aquilo que a gente imagina que vai ser, né? É como o consumidor Exatamente. A gente falou uma série de coisas, trouxe informações. Não tem nada. jeito. O pessoal quer saber se ontem a gente foi tomar um negocinho. Você inclusive já passou por isso na rede social. Natália Ferrão, essa é a Natália Ferrão. A gente tem uma tela, vamos
Vamos acompanhar? Vamos ver o que diz essa tela aqui no nosso F360 para falar das lembranças de Guayaquil. A cidade foi marcante para o Felipão, técnico do Furacão, e também para o Flamengo, porque o Felipão, em 95, na sua primeira Libertadores, quando ele era técnico do Grêmio, olha, o primeiro jogo como visitante foi lá em Guayaquil, empate de 2-2, Emelec e Grêmio. Na semifinal, enfrentou de novo o Emelec, se classificou. O Flamengo, em 2019, também um ano marcante para o Flamengo, enfrentou, aliás, um ano histórico para o Flamengo, enfrentou o Emelec nas oitavas. Era o início ainda do trabalho do Jorge Jesus, sofreu aquela derrota por 2-0. E depois conseguiu reverter e passou nos pênaltis, não foi? No Maracanã, né? Grande atuação do Diego Alves. Exatamente. Em 2021, o Flamengo garantiu a vaga na final contra o Barcelona, né? No ano passado, no Monumental, e depois perde a final para o Palmeiras. Então, esse bonito palco que vocês estão aí, amigos Lili e Pedro Ivo Almeida, a gente vê que esse palco está ligado à história do técnico do Atlético Paranaense e também a história do Flamengo, né? Interessante isso, obviamente. Eu acho interessante que são duas situações, a gente vê algumas telas do Flamengo aí, Abel, e dá até para puxar um pouquinho mais para trás, porque 2019 é aquele start, né? Aquela recuperação, começa ali tropeçando com o Jorge Jesus, parece que não decola, há um questionamento inicial normal, depois o Flamengo despacha o Emelec na volta em casa. Puxa um pouquinho atrás, um ano antes, também é um ano que desabrocha Vinícius Júnior. Vinícius Júnior no cenário internacional decidindo o jogo, não aqui no Estádio Monumental, mas aqui pertinho no Estádio George Capwell, que é do Emelec, também vai servir de palco para os treinamentos do Flamengo. Então é uma relação muito íntima, muito significativa, assim. E acho que isso acaba vivendo na memória. Eu conversava com alguns amigos do staff do Flamengo, gente do Flamengo, e eles falavam: não tem uma cidade atualmente que a gente tenha viajado mais que Guayaquil. Não tem um país que a gente não tenha ido mais que o Equador. Então, assim, tem uma intimidade, tem uma relação. E o Filipão você já citou aí também. Então, acho que não por acaso essa final está aqui, Abel. Sensacional. Lembranças boas. Recuerdos. Melhores para o Flamengo ou melhores para o Felipão? Então, pergunta difícil, né? Porque para o Felipão também tem essa memória, mas o Flamengo ficou muito marcado, não necessariamente pelo jogo de Guayaquil, mas pela volta ali, quando consegue virar com o Jorge Jesus. O jogo de Guayaquil até, dependendo do desfecho, foi trágico. O Diego saiu machucado e o Diego naquele momento era um jogador mais importante para o time, tinha uma hierarquia maior, mas é um Flamengo que desabrocha no jogo de volta, quando consegue vencer nos pênaltis o Emelec. Então eu vejo que por esse... Foi um divisor de águas ali, né? Mas foi não necessariamente o jogo de lá. Não, a volta. A volta, né? O confronto, né? O confronto faz a diferença na história do Jorge Jesus no Flamengo, né? Futebol é um jogo circunstancial e é apaixonante. Dependendo do que acontecesse, a gente nem falaria do Jorge Jesus. Não teria existido. Um dos maiores vencedores do Então, assim, é claro que algumas coisas acontecem pontualmente, que quando vem a catarse, né, o êxtase, o máximo que um time pode conseguir numa temporada, muitas vezes não se lembra, não se recorda daquilo que sofreu para chegar lá. Todo mundo enaltece aquele Flamengo de 2019, acertadamente, enaltece aquela goleada sobre o Grêmio, marcante no Maracanã, talvez uma atuação mais emblemática da história em uma semifinal de Conmebol Libertadores, mas aí quando a gente vai recorrer por uma questão circunstancial à estatística e lembra que teve esse jogo com o Emelec lá, aí recorda do sufoco que foi para o Flamengo avançar para as quartas de final da Conmebol Libertadores naquela oportunidade. E o estádio Monumental é um estádio realmente de muitas recordações boas para muita gente, Abel. No caso do Felipão é interessante porque é um início, vamos dizer assim, de carreira dele. Quando ele conquista o primeiro título com o Grêmio em 95, ele passa por esse estádio. E agora pode ser o fim da carreira, pode ser um fim apoteótico, caso ele leve esse título, que seria o primeiro título do Atlético Paranaense e talvez o último da carreira dele, emblemático, né? Eu acho que Enriquecer e ajudar a nossa análise, a nossa resenha maravilhosa do F360, essa tela falando das últimas edições da Conmebol Libertadores do Flamengo. Olha aí, 2019. Onde chegou o Flamengo? Na final. O adversário era o River Plate. 2020, chegou nas oitavas. Parou no Racing. O Ceni tinha acabado de chegar. Nos pênaltis, né? Com o Rogério Ceni.
Em 2021, o Flamengo chega à final com o Palmeiras e perde. Aquela falha do Andrés Pereira e gol do Deivinho, histórico Deivinho. O iluminado. O iluminado, o iluminado. Ele sempre faz questão de lembrar. Se eu fosse ele, eu também lembraria. Fiz gol em final de Libertadores e fui decisivo também no jogo lá do Brasileirão de 2018. Foi contra o Vasco? São Januário. São Januário, tem que lembrar, pô. Eu estava atrás desse gol, inclusive. Você estava atrás desse gol? Jornalisticamente. Jornalisticamente? Não, realmente escalado. Não teve nenhum sentimento. Escalado não, porque você tem que Não, fazer... escalado. escalado. Você chama aqui de meta, a gente chama no Rio de ponta. Tava lá aberto atrás do gol. Escalado e calado também. Às vezes abri o microfone. De vez em quando. E em 2022 está aí a final contra o Atlético Paranaense. E a gente vai para Guayaquil para falar mais uma vez com Lili Nascimento, com Pedro Ivo Almeida, sobre essa trajetória também do Flamengo, chegando a mais uma final e muito diferente, será, das finais anteriores, do título de 2019, do vice do ano passado. Com vocês, Lili e Pedro. Abel, a gente estava falando até mais cedo da relação com o Guayaquil, e para não ser injusto e não passar batido, 2018 tem o desabrochado Vinícius Júnior contra o Emelec, 2019 o confronto como um todo, o Rafa pontuou bem, não só o jogo de Guayaquil. Ano passado, o jogo que leva o Flamengo à final contra o Palmeiras em Montevidéu, ele ocorre aqui nesse estádio. É o Flamengo e Barcelona. Bruno Henrique decidindo, às vezes a gente esquece, né? O Bruno Henrique estava lá, o Bruno Henrique ainda está no time lesionado, deve voltar no ano que vem, então reforça ainda esse laço. Sobre situações de trajetória, Abel, eu vejo hoje um melhor elenco do Flamengo. Eu vi um time melhor em 2019, um time mais ajustado, não tinha muito aquela coisa do time alternativo, time B, tinha um time numa crescente absurda, o time da goleada da semifinal, um time que decolava no Brasileiro, quando o Jorge Jesus chega o Flamengo não é líder, depois assume uma liderança, consegue brigar em duas frentes. É claro que agora tem a Copa do Brasil, mas é uma frente diferente, era um time mais sólido, era um time que você sabia o que ia entrar em campo e fazer. Hoje você tem uma série de dúvidas, hoje você precisa entender por que se classifica contra o Corinthians numa Copa do Brasil sem vitórias, mas ainda assim é um time sólido e forte numa disputa de pênalti, mas é um elenco, a meu ver, mais qualificado. Quando o Dorival olha para o banco, tem peças que talvez o Jesus não tivesse em 2019. Ao mesmo tempo, o Jesus em 2019 tinha um time melhor estabelecido, mais sólido, mais preparado do ponto de vista do jogo em campo, técnico e tático. A trajetória desse ano, comparada para a do ano passado, a gente falava agora de 2019, sobre 2021, o Flamengo se encontra ali na reta final de Libertadores, quase chegando na final, mas se encontra muito pela reunião desse elenco, a reunião de jogadores muito fora da curva. Não exatamente por um trabalho. Acho que o Dorival, em algum momento, entregou um trabalho tático melhor que o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho precisava, por exemplo, desse olhar tático para superar uma estratégia do Abel. Não conseguiu. Vejo o Dorival com mais peças, com mais repertório, ainda que um pouco limitado, porque teve uma forma só de jogar, uma forma só de brilhar, contra um Atlético. Mas também vejo um Atlético que talvez demande menos que o Palmeiras do Abel. Então são as diferenças que eu consigo ver nessa trajetória, Abel. Olha, ponto muito interessante trazido pelo Pedro Ivo, na minha opinião, porque já me veio à cabeça os dois títulos do Palmeiras, por exemplo, um deles contra o Flamengo, com gols decisivos de jogadores que não eram titulares. O Breno Lopes entra e decide, o Daverson também não era titular, entra e decide, e aí o Pedro Ivo traz essa questão, essa opinião dele, de que o Flamengo de 2022 tem o melhor elenco desde 2019. E o torcedor do Flamengo pode viajar, pode pensar... Cebolinha pode fazer o gol do título, Marinho pode fazer um gol do título, Matheus França, Vitor Hugo. Tem realmente o melhor elenco? Vou começar com a... vou começar com o Saraiva, chamou, é isso? Vamos lá, diga lá, Saraiva. Isso aí é maravilhoso, né? O Gabiru do Internacional, vindo aqui para o futebol do Rio Cocada. A gente pode aqui lembrar de vários casos. As finais gostam de jogadores, de heróis improváveis.